E a partir do mês que vem, o Enseja, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, abrirá inscrições para as provas. É a chance que o candidato tem de concluir os estudos e de ampliar as oportunidades. O Ministério da Educação divulgou o cronograma do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. O Enseja Nacional terá provas no dia 5 de agosto e o exterior em 16 de setembro. As inscrições são de graça e devem ser feitas do dia 16 a 27 de abril no endereço eletrônico ensejanacional.inep.gov.br/enseja. O resultado será divulgado em outubro. Só podem participar da certificação do ensino fundamental jovens e adultos com no mínimo 15 anos completos na data da prova. Já para a certificação do ensino médio é preciso ter no mínimo 18 anos. A novidade este ano é que o participante que não comparecer deve justificar a ausência. Se a justificativa não for aprovada, o candidato vai ter que ressarcir os cofres públicos caso queira participar do exame novamente. Gostaríamos que os alunos soubessem que esse custo, esta verba, esse orçamento que é dedicado é muito alto e só vai valer para aqueles que obtiverem a gratuidade neste ano. As datas foram divulgadas em coletiva à imprensa pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, a presidente do INEP, Maria Inês Fini, e a secretária executiva do MEC, Maria Helena de Castro. Desde o ano passado, a certificação deixou de ser feita pelo Enem e passou a ser do Enseja. Em 2017, foram mais de 1,5 milhão de inscritos. Temos hoje o Enseja como uma oportunidade mais dirigida e adaptada às necessidades dos jovens e adultos nessa situação. É bom lembrar que o INEP não emite o certificado de conclusão. O Instituto apenas fornece o resultado do Enseja na página do participante. Cabe ao estudante indicar na inscrição em qual Secretaria Estadual de Educação ou Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia vai buscar a certificação ou a declaração parcial de proficiência. Você é uma pessoa feliz? O Relatório Mundial da Felicidade deste ano aponta os países que têm a população mais feliz do planeta. Acompanhe. Um grupo de pesquisadores resolveu converter em números o nível de satisfação da população de diferentes países. O Relatório Mundial da Felicidade deste ano revelou que a Finlândia é o país mais feliz do mundo, com 7,6 pontos em uma escala de 0 a 10. O Brasil caiu 6 posições e agora ocupa o 28º lugar, com uma pontuação de 6,41. 156 países participaram da pesquisa. Entre eles, 58 mostraram melhora em relação às edições anteriores e outros 59 apresentaram piora. O comparativo mostrou que a Venezuela foi o país que mais sofreu queda nos níveis de felicidade. Os motivos estão relacionados às crises enfrentadas pelo país nas questões políticas e econômicas. No Brasil, a corrupção generalizada, a crise econômica e os altos índices de violência são fatores que contribuíram para a queda na satisfação. Na pesquisa, 36% dos brasileiros afirmaram que o salário que recebem não é suficiente para suprir as principais necessidades. O assunto agora é segurança. Bombeiros resgataram neste domingo uma criança de 3 anos que se afogou em uma piscina no bairro Capuava, em São José dos Campos. A criança foi levada inconsciente para o hospital da Vila Industrial. Até o início da manhã de hoje, a gente não tinha nenhuma informação sobre o estado atual de saúde dessa criança. A Caixa Econômica Federal foi condenada pela Justiça a pagar indenização de R$15 mil por danos morais para uma cliente que foi impedida de entrar em uma agência de São José dos Campos. A vítima tem próteses de titânio e não conseguiu passar na porta giratória do banco, mesmo após informar aos seguranças sobre a situação. A Caixa informou que o procedimento faz parte das normas de segurança, cabe recurso à decisão. A Polícia Militar apreendeu neste fim de semana 18 máquinas caça-níqueis em um bingo clandestino que funcionava em uma casa do bairro Jardim Jaraguá, em Tremembé. Segundo a polícia, a fachada do imóvel era um comércio desativado
E só foi possível a chegada da polícia até o local graças a uma denúncia anônima. Ao se aproximar do endereço, os policiais encontraram vários veículos estacionados próximos da casa, o que reforçou a desconfiança do ambiente. Daqui a pouco eu volto com mais notícias da região. Você fica agora com a entrevista especial desta edição. Hoje nós vamos falar sobre a eleição. O processo eleitoral está aí. Todo ano há uma mudança e nós vamos conversar com quem sabe. Estamos recebendo aqui o Ednelson Prado, ele é autor sobre marketing político digital, está com um livro, inclusive, aqui que já a gente vai falar sobre ele. É também o diretor da Vincere, né, que é uma agência especializada na questão política, é dirigente também da Rádio Unital, tem cursos de especialização por parte do Senac de São Paulo e também ministrado pela Faculdade Casper Libero, está hoje aqui com a gente para ajudar a refletir sobre o tema. Tudo bem, Ednelson? Uma satisfação tê-lo conosco. Tudo bem, a satisfação é minha, com certeza. Todo ano esses caras mudam aí a questão da propaganda, a questão do processo eleitoral em si, e as pessoas às vezes querem ajudar um político, né, com toda a boa intenção do mundo, e acabam prejudicando o político porque incorrem em algumas coisas que estão erradas dentro do processo de propaganda. Nós temos sempre as regulamentações por parte do Tribunal Superior Eleitoral, né, com relação às regras da eleição que se segue, né? Então, o tribunal, que pese nós tenhamos tido em 2015 uma reforma, uma mini reforma eleitoral, já com algumas questões que foram utilizadas, né, ou já valeram para as eleições municipais de 2016, agora para 2018 o Tribunal Superior Eleitoral também fazendo aí algumas regulamentações, organizando algumas coisas, permitindo e bloqueando algumas ações para tentar tornar, em tese, mais justa a disputa eleitoral, mais igualitária entre os candidatos. E a gente percebe também questões fisiológicas, né? Essa coisa de janela aberta. Abre a janela, aí o cara sai de um partido, vai para o outro, sai da esquerda para a direita, para o meio. É uma loucura isso. Nós tivemos, né, como eu disse, a mini-reforma de 2015, sob a bandeira de que nós acabaríamos com a doação das empresas, de que nós teríamos menos tempo de campanha, então nós teríamos um custo menor de campanha, quando, na verdade, a gente sabe que tudo isso atende ao interesse de quem está no poder, né? Uma campanha mais curta, com uma pré-campanha maior, favorece a quem tem condições de estar disponível exclusivamente para fazer a pré-campanha. Um candidato que não tem mandato, ele com certeza terá mais dificuldades, porque ele tem compromissos financeiros, ele tem compromissos na empresa na qual ele trabalha, no local onde ele trabalha, então ele vai ter menos tempo de estar na rua para fazer as suas campanhas. Então, em tese, a ideia é a gente ter um custo menor. Na prática, a gente, de certa forma, acaba selecionando quem tem condições ou não de fazer a campanha. Infelizmente, essa é a realidade. Essa questão da janela é também um outro ponto extremamente interessante, né? Atende a interesses, né, que nem sempre são os interesses da população, mas os interesses dos pré-candidatos, daqueles que estão em mandato, né? Existe uma regra na Justiça Eleitoral em relação à fidelidade partidária, então mudar de partido sem uma causa justa, sem uma necessidade real que seja comprovada legalmente, impõe a pessoa que mudou sanções. Então, para evitar as sanções, existe essa questão da janela. Então, é a hora que a gente tem essas trocas. Essa questão ideológica, a gente sempre questiona porque, infelizmente, com a quantidade de partidos que nós temos no país, fica difícil você achar que determinados partidos têm ideologia, né? Dá para contar no dedo os que tem. Às vezes você escolhe um candidato, mas afina o candidato, o discurso dele, à questão do partido. Ou pelo menos deveria. Deveria. Aí chega, de repente, a janela aqui, o cara sai dali, acabou o compromisso que tinha, né? Infelizmente. Então, assim, atende muito mais a interesses pessoais, a interesses partidários, do que necessariamente os interesses da população, né? Então, como eu disse, dá para contar no dedo partidos que podem levantar a voz e dizer, olha, eu tenho uma ideologia, eu tenho uma proposta, eu tenho um caminho a ser seguido e quero que os meus candidatos sigam esse caminho. Infelizmente, a gente tem muito partido de aluguel, a gente tem uma série de situações que a população questiona, a população ela tem dúvidas com relação a isso, mas como ela acaba tendo
em tese, a obrigatoriedade de votar, ela acaba fazendo as suas escolhas. Mesmo que agora, para 2018, a expectativa seja de uma abstenção talvez bem acima dos últimos anos. Outra coisa complicada na cabeça do eleitor é essa história, eu vou falar em tese, não vou citar nomes, que é para não trazer qualquer tipo de problema, mas o fato em si, né? O sujeito chega, faz uma campanha, aí vai lá, assina um papel, eu vou cumprir o mandato até o final, aí depois diz que não tem compromisso com aquilo, porque o momento é outro. Tem um político aqui em Pinda, por exemplo, que uma vez disse lá, apoiou um projeto e tal, aí na hora H votou contra, aí o pessoal cobrou dele, falou, assinei, mas não empenhei minha palavra. Que negócio de maluco. Infelizmente, essa é uma realidade que nós temos, não é uma coisa que a gente gostaria de estar discutindo, né? Infelizmente, os políticos mudam de opinião com uma facilidade muito grande e, infelizmente, essa mudança de opinião não leva em conta a opinião da população. Né? O compromisso assumido Exatamente, com o seu eleitor. Né? Então, o que espera o eleitor desse candidato que votou e acreditou que ele fosse concluir o mandato? Né? E qual vai ser a postura desse eleitor na hora do voto? A ética vai para o brejo. Infelizmente, a gente tem esse ponto como um ponto muito questionável e que, infelizmente, coloca a classe política na posição que ela se encontra hoje. A classe política hoje tem uma imagem extremamente arranhada, extremamente prejudicada, justamente por esse tipo de postura. O Ednelson é um craque, mas ele veio falar especificamente sobre a questão do marketing político digital, que ainda é uma novidade para todos nós, né? Já foi usado em outras situações, mas agora, mais do que nunca, né, nós estamos aí diante de uma realidade clara que acontece, o tal do fake news, que inclusive o presidente atual do TSE não vai ser o presidente do processo eleitoral, vai encaminhar para a ministra Rosa Weber, se eu não me engano, que vai assumir a presidência, mas ele já está cuidando disso, mandou emissários aos Estados Unidos para ver como é que estão tratando a questão do fake news por lá. Fake news é aquela história de inventar aí uma coisa, jogar e a coisa voltar como verdade. Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa parte para o segundo bloco da entrevista, porque é bem profunda a questão. Ele é autor do Marketing Político Digital. Está aí à disposição do grande público, inclusive se você quer apoiar algum candidato, é bom ler para não fazer bobagem e estragar aí a campanha do seu escolhido, né? Não saia daí, preste atenção, hein? Já, já. Depois do intervalo, você acompanha, mesmo com o aumento do consumo de frutas e hortaliças, a obesidade ainda preocupa especialistas. Voltamos em instantes. Continue conosco.